Atenção, está começando um Papo Camarada. Da revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Atenção. As gravações... Bom, agora a gente vai dialogar com o nosso camarada Cido, que é sindicalista do campo, coordenador do assentamento Cachoeirinha e coordenador da Liga Camponesa, certo, Cido? Certo, estamos aí na luta. Opa! Cido, você gostaria de se apresentar aí, contar um pouquinho sobre você, sobre sua luta? Eu sou Aparecido Bispo, meu nome completo, mas o pessoal me chama de Cido Bispo, e participo da luta dos trabalhadores desde 1997, mas antes disso eu trabalhei bastante no corte de cana, colhi semente de daquiara, né, já fiz vários trabalhos no rural. Então eu sou um trabalhador rural desde de nascença, que meu pai trabalhava em fazenda, fui criado em fazenda, e depois mudamos para a cidade e continuamos no trabalho rural. Aí, num tempo de 96, 97, eu vinha muito crítico ao sistema dos trabalhadores rurais e acabei vindo para a luta sindical. Então a militância minha sempre foi mais na questão dos assalariados rurais, que é os trabalhadores rurais que trabalham com carteira assinada ou sem carteira assinada nas fazendas desse grande agronegócio brasileiro. A minha luta basicamente foi essa. Aí de um tempo eu comecei a me dedicar também à luta da reforma agrária, porque não basta a gente lutar, fazer a luta dos assalariados, sem defender uma política de reforma agrária, porque os trabalhadores rurais nada mais é do que agricultores, né? O que eles fazem no campo? É agricultar para alguém, né? É plantar para um fazendeiro, é colher para o fazendeiro, é produzir para alguém que explora essa mão de obra. Então eu achei que esses agricultores deveriam ter sua própria terra e produzir seus alimentos. E eu entendo que essa bandeira da reforma agrária é a grande bandeira que o Brasil tem que assumir. Infelizmente as pessoas não assumem como uma bandeira, mas eu acho que é uma bandeira de desenvolvimento, de distribuição de renda, de dignidade para os trabalhadores, e também eu acho que é uma política de crescimento do país. Eu acho que sem reforma agrária o país ele não cresce de acordo com o que a gente pensa, como a gente defende crescer. Exatamente. E Cido, qual que é a situação política aí na Cachoeirinha? Então, aqui nós temos uma área aqui, um acampamento antigo, né, um acampamento de 98, 97, 98, o povo ocupou aqui umas terras aqui, e que era fruto de um desvio de dinheiro do Banco Estado, aquele banco lá do Paraná, um funcionário desviou lá um dinheiro e comprou essa fazenda, a Cachoeirinha, e o banco descobriu, entrou com uma ação, né? Então, assim, a gente tem história da linha do Sérgio Moro, que fez toda a malandragem nesse processo, né? Então, assim... Olha só. Você vê, né? Veio cair aqui em Boa Esperança do Sul, no centro do estado de São Paulo. Então, o pessoal ocupou essa fazenda, estava improdutiva, porque estava em disputa judicial. O banco conseguiu provar que realmente foi desviado o recurso e ganhou a fazenda de volta. E o banco não quer fazenda, quer dinheiro, né? Então o banco acabou botando a fazenda a leilão, estava ocupada, e por ironia do destino, o cara que comprou a fazenda foi do desvio do dinheiro do Lalau. Você conhece a história do Lalau, do Luiz Lalau, lá, aquele do TRE lá de São Paulo, TRJ, não sei, Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi desviado o recurso, e o Lalau que usou esse dinheiro e colocou na mão de um sobrinho dele como dono dessa área. Caramba! Então assim, você vê que foi um esquema de um jeito, já veio para um outro, mas dentro na linha do esquema envolvendo a corrupção. E aí, isso foi em 2006, o pessoal entrou com a entregação de posse, fizeram a divisa da área em 4 glebas para não enquadrar
no crédito fundiário, não, para não enquadrar na reforma agrária, porque ficou propriedade pequena, e aí os ocupantes da área não soube disso, não descobriu isso, quando foram descobrir já era tarde, e aí o INCRA nunca conseguiu fazer a reforma agrária, passou aí para o Fernando Henrique, passou por 2 mandatos do Lula, passou para a Dilma, no finalzinho do governo Temer, já na época da eleição ali do primeiro turno, o fazendeiro conseguiu despejo e foi despejado para a Polícia Federal. E a Polícia Federal não faz despejo de reforma agrária aqui em São Paulo, foi a primeira vez que eu vi isso. A Polícia Federal foi lá com o caminhão, com máquina, com tudo, derrubar as casas e foi o despejo. Aí fizemos o acordo e foi aí que a gente descobriu que a área estava dividida em 4 partes. E colocou em nome de vários laranjas. Aí a gente conseguiu fazer uma negociação de uma área de recuo. Acabamos negociando no pacote. E nós não sabíamos que era um pacote, né, porque eu cheguei aqui nesse período, eu não era daqui. O sindicato estava desativado, estava fechado o sindicato. Nós pedimos a intervenção judicial via federação, o juiz deu, e aí eu fui nomeado interventor do sindicato em abril aqui, em 2018, quando foi 2018, foi em setembro, saiu o despejo da fazenda. E aí o pessoal me chamou para ajudar, aí foi aí que a gente foi descobrir que tinha uma manobra aí de várias propriedades da divisão. Só que aí a gente negociou e ficou em 2, né, 2 áreas, acabou abandonando a outra 2 e acabamos perdendo essas 2. E aí o fazendeiro conseguiu a posse de uma, a gente acabou arrendando ela para não perder, porque aqui está 10 km da usina, disputa por aqui. E para a gente disputar com as usinas, nós arrendamos a fazenda, 29 famílias, e a outra nós não conseguimos convencer o arrendamento. Então está tudo preso também, mercado aí, está segurando o despejo. E a única forma que nós temos para conseguir ali é uma área pequena, também não cabe no modelo de reforma agrária na lei do INCRA. Então a única saída que nós temos ali para conseguir é o crédito fundiário. Tem uma outra área que está com 18 famílias, menor do que a outra que nós já arrendamos. Então a ideia qual que é? É arrendar e tentar comprar no crédito fundiário. Então nós arrendamos uma fazenda, nós pagamos 10 mil por mês essa fazenda, cotizado em 29 famílias, daí 335 para cada família. O pessoal, alguns produzem, outros trabalham, outros moram lá e produzem na área, mas tem a liberdade de trabalhar fora. E hoje a gente está incentivando a produção de mandioca. Hoje eu faço um trabalho de incentivar a produção de mandioca. Então a área hoje está assim, uma área. Nós estamos dedicando a compra dessa área, então você está segura com o arrendamento, e nós estamos agora tentando fazer a compra pelo crédito fundiário. A outra está ainda tentando ver se a gente consegue segurar o despejo e fazer uma proposta de arrendar ela para a gente poder também fazer a compra do crédito fundiário, porque foi o INCRA não vai atuar em nenhuma dessas áreas. Então o Estado aí está fora disso, nós vamos depender de nós mesmos. E como que está essa questão, assim, de onde vocês conseguem esse financiamento? É facilitado, mesmo depois de todos esses anos de luta e de ocupação numa terra improdutiva? Então, como que está esse andamento? Então, o que a gente tem é que alinhar a documentação de todo mundo, né? Tem que estar todo mundo com o nome, tem que estar limpo, tem que estar, não pode ter dívida. Tem os critérios do crédito fundiário, né? A gente já tem as pessoas enquadradas, que tem todo o enquadramento com critério, né? O crédito fundiário é um programa de governo, distribuição de terra do governo, que, na verdade, o crédito fundiário foi incentivado a partir do Sul, né? Porque os agricultores constituíam famílias, né, os filhos, e a terra ficava pequena. Então, para incentivar a ficar na agricultura, o governo criou uma política de crédito fundiário, onde a família que já tinha um pedaço poderia comprar um pedaço do vizinho para aumentar seu espaço produtivo e manter, né, o filho que casa, a filha que casa, que quiser ficar no sítio e ter condição de produzir numa área maior. Então, o crédito fundiário ela teve esse contexto. Então, ele tem todo um critério tem um limite de recurso, que hoje está em R$ 185 mil, né?
esse valor que está hoje aqui em São Paulo, que daria para você comprar. Essa área dá para nós conseguir um alqueire e meio para cada um, pelo valor da terra. A terra tem subido muito. E tem o critério de nome limpo, o documento tem que estar corretinho, tem tudo isso. Então a gente vem cuidando desse processo. Então hoje nós temos a 29 famílias com nome perfeito, que se enquadra. Uhum. O que nós tivemos dificuldade nesses 4 anos de arrendamento. Nós temos 4 anos de arrendamento, tivemos dificuldade na questão do nome. Então as pessoas teve dificuldade com documento, com RG, então tem que estar tudo. Isso, tem que estar tudo legalzinho. Hoje nós temos tudo isso, mas como o governo passado, ele para ganhar a eleição, ele tirou todos os recursos do crédito fundiário que tinha para jogar no Bolsa Família, naquela questão para poder ganhar a eleição, e aí limpou o caixa do crédito fundiário. Então, de julho para cá passado, a gente não conseguiu ter esse recurso, a gente já estava preparado para isso. Então a gente retomou agora, né, do governo, a entidade que está nos ajudando no crédito fundiário é a Fundação ITESP, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo, que ele se credenciou para fazer isso, porque também para você fazer o crédito fundiário, você não tem que ter só as pessoas, tem que ter uma entidade de assistência técnica que credencia no governo, no programa, seja aprovado, e aí você tem que ter uma entidade credenciada e fazer isso, uma entidade de assistência técnica. Então hoje nós temos o ITESP credenciou, nós estamos conversando com o ITESP para a gente, estamos para agendar uma reunião aqui, para a gente começar a dar entrada no projeto definitivo. Tomara que esse ano a gente consiga, de fato, comprar essa área pelo crédito fundiário. Tomara. E como é que está a produção de mandioca aí na Cachoeirinha? Então, a gente vem fazendo ali um trabalho, porque os agricultores, por mais que o cara quer uma terra, mas eles têm dificuldade de realmente pegar na ferramenta e produzir. Esse é um problema dos assentamentos do estado de São Paulo, né? Acho que do Brasil tem essa dificuldade. E quando eles são bons produtores, eles não são comerciantes. Então eu falo pro pessoal assim, o agricultor tem por isso que ele tem que ter uma entidade, ele tem que ter uma entidade que cuida do processo, que organiza a produção, que organiza a comercialização. Porque se o cara é um bom agricultor, ele também tem que ser um bom administrador, porque ele tem que plantar em escala de produção, em quantidade, para ele não plantar muita coisa e depois não ter onde vender. Né? Porque aí ele perde, né? A agricultura ela vence, né? Uhum. O alface, se você não vender ele em 5 dias, ele não presta mais. Acabou. Ele não presta mais, dá pendão, então ele fica amargo, então ele já não presta. Então tem que plantar a escala. Você vai vender 100 pés por dia, você tem que fazer a escala para você ter os 100 por dia. E se você não vender hoje, tem que vender amanhã, você tem que ter uma escala de no máximo 5 dias. Passou dos 5 dias, você perdeu. Né? A fruta é a mesma coisa, apodrece, ela estraga, então você tem que ter essa escala. A mandioca também. Mas a mandioca, ela ficou boa, você pode aguentar aí 4 meses. Você tem 4 meses para vender a mandioca, porque depois disso ela pode endurecer e não cozinhar. Então ela é um produto, a mandioca ela tem várias facilidades. Por quê? Porque ela não exige muita adubação, tá? A semente dela, que é a rama para você plantar, você tem ali, você pode produzir a mesma rama ou pegar do vizinho, fazer troca. Então você não precisa comprar, não precisa ir lá na casa agropecuária comprar uma semente transgênica que você paga um destino. Então a mandioca, a semente você tem em qualquer lugar, então essa tem essa facilidade, um troca para o outro. Né? E o que você gasta da mandioca é mão de obra. Ok, você limpar ela, mas se você fazer um processo bem montadinho, legalzinho, você pode usar a tombata que você consegue fazer uma boa carne. A tombata rende muito mais. Então a mandioca tem essa facilidade. Então eu tenho incentivado isso, que é da mandioca. Hoje nós temos bastante plantio de mandioca lá, bastante gente querendo plantar mandioca. Eu já tenho bastante ramo lá, já tenho 2 lotes programados para plantar mandioca lá, né, aumentando a produção. E nós estamos apoiando um pouco da comercialização, porque o comércio ele é pouco fechado. Né? Você para entrar no Ceasa, você concorrer é difícil. Então, estamos tentando abrir mercado, estamos conseguindo alguns, aí vai mantendo o que a gente vai conseguindo para ir abrindo um pouco mais. Então isso é uma luta de urna para a gente conseguir botar isso no mercado. Mas a gente está conseguindo fazer isso, né, com dificuldade. E a outra vantagem da mandioca, se você não vender ela, você pode transformar ela em carne, né? Porque o porco gosta, o carneiro gosta, o pessoal tá criando bastante porco. Então, assim,
Então ela pode virar um bom alimento para a engorda de porco. Então você não perde ela. E se você triturar toda aquela madeira da mandioca com a folha, o porco come 100% daquilo. Então, assim, a mandioca ela é aproveitada praticamente 100% nessa questão. Não vendeu, não conseguiu mercado da mandioca só para comércio de consumo humano, você pode transformar ela em alimento para o porco, a galinha também come, o carneiro também gosta, entendeu? Então, assim, a mandioca é boa por causa disso. Então, por isso que eu acredito na mandioca. Porque a facilidade que você tem de controlar, né, a semente dela, e controlar a produção e o baixo custo na questão da adubação e preparo de solo. Então, nós estamos incentivando bastante esse processo da mandioca ali. Hoje é o nosso carro-chefe. Pô, bacana, hein? Viva a mandioca. E a ideia também, a gente está trabalhando a possibilidade de construir festas, né? Nós fizemos uma festa lá esses dias, nós queremos fazer festa com esses, né? Vamos fazer uma festa da mandioca, então nós estamos trabalhando nessa ideia. E aí, falei, pessoal, vai aprendendo a fazer derivado da mandioca, fazer bolo, fazer pão, porque uma hora que nós temos que fazer isso, o povo vai vir aqui comer os nossos produtos da mandioca. Então, se nós queremos, nós temos que criar culturas, né? Resgatar culturas. E tem coisa, né? Tem farinha, tem a tapioca. E isso que eu ia perguntar, Cido. E como que foi a festa do trabalhador rural aí no 1º de maio que vocês fizeram? A festa do trabalhador rural, ela nos surpreendeu. Nós não esperávamos o estouro que ela fez, né? Porque nós fizemos um antes da pandemia, na primeira festa, não sei se foi 2019, e foi interessante. Nós contamos aí em torno de 250 pessoas na festa, né? Foi uma festa boa, tranquila, não deu problema para ninguém. O povo gosta daí. E aí essa nós contava com 400 pessoas, assim, estourando. Nós chegou a 700 pessoas, a festa chegou. Porra. Muita gente, muito chegou lá, não tinha nem lugar onde estacionar um carro e tal, e acabaram não ficando. Então a festa para nós foi maravilhosa. Nós pegamos cantores aqui da cidade, pessoas que gostam de sertanejo, a ideia foi resgatar um pouco essa, e valorizar, né, a terra, o povo aqui da terra. Né? Porque às vezes, pega um vinho lá de fora, não. Vamos valorizar. A gente ajudou com cachê esses cantores, valorizou eles, para incentivar eles também a. Porque todo mundo tem sonho, né? A gente tem sonho de produzir, de ser um bom agricultor, de transformar a nossa região através da agricultura. Tem gente que tem sonho de cantar. Né? Então a gente tem que juntar o nosso sonho com o outro e de repente contribuir com o outro. Então nós fizemos isso. Pegamos cantores aqui da cidade, foram vários cantores, o pessoal gosta de sertanejão bom, pegando aquele sertanejão mais raiz mesmo, assim. Pô, e foi muito boa, né? Deu assim, em torno de 700 pessoas, ela foi ótima, todo mundo comeu, todo mundo gostou, e a gente já falou, se queremos fazer uma para o ano que vem, pode pensar em 2.000 pessoas, porque pelo que a divulgação que a festa ela rolou, e depois, até hoje o pessoal fala da festa, quem não foi fala devia ter ido, quem foi fala que foi maravilhoso, que gostou. Para o sindicato, politicamente foi ótimo. Eu fiz uma assembleia ontem na roça do Acordo da Laranja e os trabalhadores aí falaram, nossa, vocês são diferentes, vocês fizeram uma festona, eu nunca vi sindicato fazer isso, que bom, nós gostamos tanto, o pessoal foi e falou bem, quem não foi quer ir, né? Então nós tivemos que sócio, foi gratuito, e para a população geral nós cobramos R$10. E era só um valor simbólico que era para pagar essas coisas, como os cantores, né, algumas pessoas que trabalhou para ajudar, nem todo mundo militou, alguns teve que pagar, tem que pagar segurança, né? Não teve problema, não tem, mas a gente faz uma festa dessa, é bom você ter, né? Sim. Porque pode acontecer algum problema, você está preparado. Então a gente teve alguns custos, então a gente cobrou essa taxa simbólica para a produção, né? Isso, para manter essa estrutura não ficar um débito. Eu falei assim, nós não quer ganhar dinheiro. O pessoal cobra tanto, vende mesmo. Não quer ganhar dinheiro. O que nós queremos é não ter prejuízo, e nós queremos fazer um trabalho político e social. E foi o que a gente fez. Então a festa para nós nos surpreendeu. Todo mundo do sindicato, o pessoal da cachoeirinha lá, ficaram, foi muita gente mesmo. Então, foi uma maravilha. Pô, bacana, hein, Cido? Bacana. E deixa eu te perguntar, Cido, agora mudando um pouco de temática, né? Como que tá esse lance aí, que a gente anda vendo aí nas notícias ultimamente, né? Sobre essas denúncias de trabalho escravo.
Tem algum caso aí perto da sua região? Como que vocês estão... Como que está aí Então, essa questão do trabalho escravo no Brasil, desde quando eu entrei no movimento sindical, a gente sempre teve problema com isso. Isso nunca acabou. Essa é a realidade. Você tem no campo vários fazendeiros aí que faz a coisa direitinho e tal, que cumpre e tal, mas você tem muitos que, se deixar, eles voltam para o trabalho escravo. E da pior estrutura, né? Porque o escravo sem dono, né? Quando o escravo tem dono, você cuida do escravo, né? Porque ele vai ter que manter ele para ele, no outro dia seguinte, trabalhar, né? Agora, quando o escravo não tem dono, aí é muito pior, né? Porque aí você explora até ele morrer, né? Porque aí você não tem um compromisso de que ele não vale nada para você, ele trabalhou hoje, amanhã ele vai morrer, não tenho que vender ele, né? Então, portanto, ele não tem valor econômico. Infelizmente, é isso. A questão do trabalho escravo no Brasil, ele nunca acabou. Análogo à escravo, ele nunca acabou. Eu sempre trabalhei denunciando isso, sempre peguei no pé dessa questão, atuei muito em cima dessa questão do trabalho escravo. Infelizmente, parte do agronegócio, eles querem manter isso. Eles não querem abrir mão. Se puder, eles tiram todos os direitos trabalhistas. É por isso que o Bolsonaro ele foi um cara muito querido por esse setor. Porque ele ameaçou tirar direito, falava que o patrão paga muito direito, que tinha que pagar menos, e esses caras querem mesmo deixar o trabalhador na condição miserável, não querem pagar nada, né? Então, assim, aqui na minha cidade não encontrei, a gente anda assim, a gente conta trabalho sem registro, a gente denuncia, tem um inquérito aberto no Ministério Público, tem que levar algumas informações de uma denúncia que eu fiz de corredores de laranja sem registro, tá? Não era trabalho escravo, e aqui a concorrência do trabalho registrado com registro, ele engana um pouco, né? Porque assim, o registrado ganha menos. Por quê? Porque o patrão recolhe fundo de garantia, paga o INSS, né? Então, assim, ele ganha mais, mas vem camuflado, né? Porque vem para os direitos, né? Vai para a seguridade dele. Exato. Já o que não tem seguridade nenhuma, o patrão paga mais. Então, se for assim, o cara que colhe laranja registrada ganha R$70 por dia. E o cara que colhe sem registro ganha 100. E como o trabalhador está vivendo imediato, né, agora, ele prefere ganhar os 100 do que os 70. Né? Mas no final da conta é muito pior, né? Porque se ele ficar doente, se ele sofrer um acidente, ele não vai ter respaldo nenhum. E quando ele sair, ele não tem um seguro-desemprego, ele não tem um fundo de garantia, então ele não tem essa seguridade que os outros têm. Então ele acha, no seu imediato, que é melhor ganhar 100 sem nada, sem direito nenhum, do que ganhar 70 com esses encargos, essas proteções. Então eu tenho muito isso. Então eu fiz denúncia para o Ministério Público, então eu estou com o inquérito aberto, tive uma audiência de 17, eu tenho até 15 dias para levar algumas informações para o Ministério Público, que eu tenho que entregar. Até terça-feira que vem eu tenho que entregar algumas informações para o Ministério Público de trabalho sem registro. Mas de trabalho escravo, aqui eu tenho acompanhado, não tenho. Não que eu saiba. Pode ser que tenha alguns por aí, tem alguns BOzinhos que a gente já nas fazendas aí, mas em si ele não tem. Mas aqui na região eu vejo muita denúncia de colheita de cana para o plantio, de trabalho análogo a escravo. Então eu vejo o pessoal trabalhando aqui de Ariba, de denúncia próximo daqui, mas aqui tá controlado e a gente fica na vigia, né? A gente não dorme, não. A gente para de madrugada, a gente vai atrás e pega informação e a gente encaminha as coisas. Né? Eu sou daqueles que hoje eu aprendi que a gente consegue ver o problema e negociar. Então, quando eu acho que trabalho sem registro, eu já ligo para o cara, quem que é o responsável por fulano? Você resolve isso aí, você quer fazer o quê? Você quer resolver ou você quer o quê? Não, vamos registrar, tudo então registra. Aí o cara vai lá e registra. Então eu procuro fazer isso. Tem gente que já denuncia, né? Teve um caso que eu denunciei porque eu precisei denunciar, estava com muita moleza, eu estava mal acostumado. Eu falei, não, vou denunciar, eu denunciei. É isso. Está com o inquérito aberto. Porque eu acho que o sindicato ele tem que ter capacidade para resolver. Achou o problema, tem que resolver. Então a gente faz isso. A gente chama o proprietário, está com problema. Tem casos que os caras contratam a empresa e ele acha que está registrado. O próprio dono não sabe, acha que está registrado. Aí a gente já vai no dono, estou trabalhando sem registro aqui. O cara é louco, está sem registro. Putz, eu tenho um selo, eu não posso. Porque todo mundo tem aquele selo para exportar, né?
eu tenho um selo, eu não posso trabalhar sem registro. Então você resolve, porque você, tem gente que você contratou sem registro. Aí o cara vai lá e resolve, até agradece, é obrigado, senão se eu perder esse contrato, eu estou ferrado, se eu receber uma denúncia disso aqui. Então a gente sabe de alguns selos, então a gente utiliza essas informações para tentar resolver problemas. Então, basicamente é isso. Mas a gente sabe que no campo ele é terrível, o trabalho escravo existe mesmo, né? Eu sei que existe, é uma briga que parece que nunca acaba, tá? Que nunca acaba. Se nós pegarmos o interiorzão assim como Minas tem muito problema com relação a isso. Né? Dirigente sindical no lugar acaba morrendo, né? Então, assim, aqui em Mato Grosso do Sul também, essa questão é bem forte. Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Pará, Rondônia, né? A gente sabe que Maranhão, Piauí, a gente sabe que é muito pesado. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem um pouquinho mais de vantagem. Né? Eu já fui agredido já também, já em 2003, já tive vários embates aí também, mas acabei superando. Né? Mas a gente sabe do trabalho escravo, ele é uma luta que não acaba. Né? O patrão, infelizmente, há muito patrão que não quer mudança, que não quer mudança para voltar para trás, não quer mudança para mudar para o melhor, até porque, o trabalhador ele é um consumidor. Né? Quanto mais dinheiro ele ganha, mais ele consome. Exato. Então, assim, é um equívoco você não querer que o trabalhador ganhe muito. Você querer que o trabalhador ele não consome, o seu negócio também não bomba. Né? Porque o que faz o Lula, no mandato passado dele, o que ele fez? Deu crédito para todo mundo. Fez o povo consumir. O povo consumiu, o que acontece? Aqui é a economia, o povo é consumista. Né? Exato. Porque o povo não é capitalista. O capitalista é o que explora a mão de obra. É o que tem mas capital. O povo em si, que trabalha, ele não é capitalista, ele é consumista. Ele quer viajar, eu quero ter vida boa, eu quero ter vida boa. Você quer ganhar mais, para você ter um carro melhor, para você ter uma casa, para você viajar, para você consumir. Né? Para comprar um sapato, né? Trocar a camisa, né? Reformar a casa, aumentar um cômodo na casa, né? Financiar um carro. Então, o povo é consumista. Então, é um equívoco. Eu sou capitalista. Não é. Então, ele tem que pensar assim, o governo que discute aumento de salário, o governo que discute baixar o preço das coisas, o governo que discute mais social é melhor para ele. Por quê? Porque ele é consumista, então ele precisa que o dinheiro dele valorize mais para ele consumir mais. Né? E o patrão, que for inteligente, ele tem que pensar assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar mais. Por quê? Porque é bom para mim. Meu mercado vai vender mais, o meu açougue vai vender mais, a minha loja de sapato vai vender mais, a minha loja de roupa vai vender mais. Então, assim, é um capitalista que é cego. É cego. É porque eu não estou... é comunismo. Comunismo não. O Brasil não tem nem nada de comunismo. É zero. O Brasil é capitalismo e capitalismo passa. Os partidos de esquerda. O partido de esquerda é tudo capitalista. Exato. O partido de esquerda. A esquerda é discurso. Você faz um discurso para ter uma fatia. Mas na prática é tudo capitalista. Exatamente. Então, eu acho que há uma ignorância aí com relação a isso. E Cido, o campo ainda está em chamas? O campo sempre está em chama, né? O campo sempre está em chama. Agora, sabe qual é o problema do campo? É dizer que a reforma agrária é revolucionária, né? Porque quando a gente fala que a reforma agrária é uma questão revolucionária, de esquerda, de comunismo, a gente amedronta o patrão. Eu sincero, se eu fosse o patrão, um fazendeiro, eu defenderia a reforma agrária no Brasil. Eu defenderia. Porque a reforma agrária não é coisa de esquerda, né? Quem fez no Japão foi os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos fez reforma agrária nos Estados Unidos, né? Então, assim, um pouco diferente do que a gente defende, mas fez. Né? A concentração de terra que tem aqui, ela é um problema, ela não dá solução. Porque se nós defendêssemos a reforma agrária no Brasil, nós vamos ter um país muito mais melhor economicamente, para todo mundo. Para quem vive em capital. Riqueza, né? Então, assim, o Brasil precisa distribuir terra, porque não é justo, cara, a gente defender uma favela. Não é justo. Porque a favela gera bem para quem? Uma pessoa de 30 anos, desempregado, ele gera bem para quem? Exatamente. Ele não gera bem, ele gera custo para o Estado. Então, assim, se você pegar aí um cara aqui na cidade, mora na cidade aqui, que tem 2, 3 filhos, pequeno, cara, se você dá um lote pro cara, organizar ele para produzir lá, ele vai ter um emprego lá, ele vai ter uma moradia de qualidade, vai botar o filho na escola,
pode ter uma escola de campo ou na cidade mesmo, e organiza ele vai sair da linha de desempregado, vai passar a ser produtivo, vai elevar a qualidade de vida dele, da família dele, e vai poder virar um consumidor. Entendeu? Então, o problema da reforma da chama, a chama no campo, é esse discurso que é discurso de revolucionário. Ah, é revolucionário, fazer reforma agrária no Brasil, tem que fazer, é coisa de como é mentira. O MST engana as pessoas falando que a reforma agrária é uma pauta revolucionária. É mentira. É mentira. A reforma agrária, na verdade, tem que ser uma política de distribuição de terra, uma política social. Porque quando você assenta uma pessoa, você pensa assim, ó, eu arrumei um emprego para ela, para aquela família. Eu dei um espaço para aquela pessoa que vai ter casa. Então você vai resolver o problema do desemprego naquela família, da moradia e da alimentação. E quando você resolve esse problema, você também resolve da saúde. Porque você dando dignidade para a pessoa, você melhora a saúde dela. Então, assim, simplesmente, isso é fruto do capitalismo. E aí você coloca ela para quê? Para consumir adubo. Né? Você coloca ela para consumir semente. Né? Você põe ela na linha do consumidor. Do consumidor de quem? Do capital. Então, assim, é mentira. Então, eu acho que os fazendeiros acreditam que é revolucionário, que eu acho que os fazendeiros eles cometem erros. Eu falo para alguns, se o fazendeiro fosse inteligente, defendia a reforma agrária. Porque, Tato, ó, quantas pessoas hoje está aí na linha da pobreza e ela precisa ser incluída na linha de consumo? E ela vai ser incluída na linha de consumo. Consumo de quem? Para quem? Entendeu? Você fazendo esse trabalho, você melhora. Então eu falo assim, ó, aí você vê assim, quantos fazendeiros hoje estão vendendo propriedade? Um monte. Na especulação imobiliária. Se você pegasse assim, se o governo Brasil está vendendo, eu compro. Porque você não está vendendo? Tem um monte aqui vendendo. Aí vendendo, eu compro. É igual o cara que está despejando nós, falou assim, eu quero vender. Falei, mas quer comprar? Ele estava brigando um dia lá e começou o pau lá, aí não sei o que, aí eu peguei e falei, como é que passa essa briga? Aí eu cheguei e falei, você quer vender? Aí que ele falou assim, esse cara quer comprar minha fazenda. Aí eu falei, eu quero. Eu falei, beleza, esse povo quer comprar. Então vende para nós. Porque você vai pegar, tirar o povo daqui para você vender, cara. Então vende para nós. Exatamente. Entendeu? É simples. E aí você tem linha de crédito que financia o que o governo já fala de se evitar. E aí, olha para você ver a reforma agrária que eles fizeram. Deram terra para o povo aí o povo fica numa linha ruim. Né? Vai dar título, não dá título, dá título, não dá título. E o povo fica refém do Estado. E o Estado, falar uma coisa para você, ficar refém do Estado é uma porcaria. Porque o Estado brasileiro, se você não for livre do Estado, você não vive. Entende? O Estado brasileiro, quando o Estado interfere, só interfere para fazer merda. Então, quando os assentados ficam na mão do Estado, o Estado não dá o que precisa. O Estado não dá assistência técnica ideal. O Estado não dá a linha de crédito ideal. Então, ficar na mão do Estado não é bom. Eu vejo aqui muitos assentados passando apertado. O INCRA foi utilizado, os técnicos, em vez de dar assistência técnica, era a polícia. Ficava vivendo a vida do cara. Você não pode fazer isso, você não pode cantar isso, você não pode fazer isso, tem que ser assim, você não pode... Entendeu? E aí o cara na dificuldade, por que ninguém já vende e abandona? Porque o Estado não faz você deslançar na produção. E quando muda de governo, dependendo do governo, a situação já piora. Né? Aí um governo progressista já é ruim. Aí você imagina como um governo de direita que acha que assentado é revolucionário. Aí você imagina, o cara vira o inimigo do... Exatamente. Entendeu? Então, assim, o campo, para mim, há um equívoco do movimento social, é o que eu penso, e há um equívoco do patrão, do setor produtivo. Setor produtivo não, né? Do setor do latifúndio, né? Porque o produtivo é o trabalhador. Então, eu acho que o setor que hoje domina a terra e o setor do sem terra, eles têm um equívoco. Eu costumo falar assim, às vezes eu faço algumas reuniões com alguns proprietários, a gente discute aqui, vocês têm que defender a reforma agrária, pai. Vocês estão marcando. Porque assim, não existe espaço. Eu costumo dizer que na sociedade não existe espaço vazio. Né? Alguém vai ocupar. Né? Quando os caras falam, política é tudo ladrão, eu falo, não é. Mas você é honesto. Aí o cara fala, você é honesto.
Eu sou, mas eu não quero disputar então. Você é honesto, você não quer ser um vereador, aí o desonesto vai ser. Né? O desonesto vai lá e ocupa. O espaço podia ser seu, com sua honestidade, com a sua vontade de mudar o país, você não ocupa, aí o malandro vai lá e ocupa. Por quê? Porque você não quer ocupar. Então, assim, como o espaço não vai ficar vazio, alguém vai ocupar, que podia ser seu, você não quer ocupar. Né? Então, assim, eu falo que a reforma agrária é um pouco isso, é uma lacuna de um espaço vazio, que as pessoas colocam lá um monstro ali, que é um monstro, um fantasma vestido de vermelho, com símbolo comunista na cara, e aí todo mundo vai ficar com medo do bicho, e o bicho é apenas um fantasma, que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém não existe. E aí você não debate a política correta. Né? Então, assim, aí faz com que o campo tenha esse problema. Aí convive com alguns fazendeiros que realmente defendem a escravatura, né? E aí esse povo do mal acaba fazendo o quê? Fazendo com que os defensores da reforma agrária tenham uma razão, entendeu? De fazer o que faz e dizer que é revolucionário. Porque, na verdade, um acaba dando poder para o outro, né? Mostrando que é diferente. E não é. Então, é o que eu acho, assim. Eu acho que precisa, sim, construir uma política de reforma agrária no Brasil. Precisa. Isso, para mim, está bem claro. Não é revolucionário. Se alguém falar para mim que é revolucionário, eu falo que é mentira. E que me prova que é revolucionário. Não é revolucionário. Entendeu? E a China, hoje, a potencial da China, por quê? É porque comunismo não. A China hoje é o maior capitalista do mundo. Né? A China é o maior capitalista do mundo. Exato. Não é? Mas por que a China fez? A China veio pelo campo, né, na discussão do Mao Tse Tung, né, organizou o pessoal do campo, organizou a política. Né? Então, assim, o Brasil precisa fazer isso. Mas o Brasil sempre teve esse problema da questão do latifundiário no Brasil. Sempre foram problemáticos. Né? O golpe de 64 foi por quê? Porque o Jango falava da tal reforma agrária. Né? Entendeu? Aí veio os militares, criou o Estatuto da Terra, quer dizer que ia fazer reforma agrária, não fizeram, e fica enrolando, não tem esse problema. E é um problema que fica batendo, e sendo que não tem nada de revolucionário, nem nada de comunista, é de direito. Porque, para mim, na verdade, a reforma agrária é o quê? É dar direito às pessoas que sempre vivem na terra. Por exemplo, eu tenho uma história muito interessante. Eu nasci na fazenda, vivi na fazenda até 10 anos, mudando para a cidade. Mas o que eu passei a ser? Morador urbano, mas sempre trabalhei no campo. Eu pegava um ônibus e ia para a roça. Eu pegava um caminhão e ia colher algodão. Então eu sempre fui rural. E como eu, tem um monte de gente que mora aqui. Hoje, se eu pegar aqui no Boa Esperança, uma cidade de 15 mil habitantes. Se eu pegar hoje, posso dizer para você que hoje, em torno de 500 residências, o pessoal que mora aqui é rural, trabalha no campo. Faz laranja, faz cana, né, faz serviço no campo. Então, assim, é uma cidade que é rural. Esse povo tem origem no campo. Eu tenho certeza que se 100% não querer um lote de terra para sobreviver, 50% eu gostaria de ter. Porque, como a reforma agrária é revolucionária e ele é de direita, como ele fala que ele é capitalista, ele é contra a luta da reforma agrária porque eu sou contra a ocupação, invasão de terra, não sei o que. Mas se tivesse uma política, eles pegariam um pedaço de terra. Financiado. Exatamente. Financiado. Então, assim, não é revolucionário. Então, o que precisa fazer é discutir uma política de distribuição de terra. O que é a política de distribuição de terra? Não é a ocupação que os caras fazem, é o que o governo faz. O pessoal acha a brecha, ocupa, aí o governo vai lá, assenta. Assenta por quê? Porque precisa dar o cala-boca. Aí o governo faz? Dá o cala-boca para aquela família que ocupou e depois pisa na cabeça. Tá o lote, você se vira. Aí bota o INCRA para fiscalizar, para não deixar fazer o que quer, aí a regra é essa. Aí o cara fica sob uma regra terrível. Amarrado. Entendeu? Aí o cara fica sob a regra do INCRA e sob a regra da liderança, que muitas vezes quer escravizar as pessoas também. Né? Porque eu preciso ter esse cara aqui dentro do meu controle para eu ter poder. Né? Então eu vejo muito isso. Então, para mim, precisa se construir uma política de reforma agrária para dar essa importância para o campo, para o Brasil, para o país e para o povo. Entendeu? É isso que eu penso.
E como que o sindicato tem atuado nessa questão, Cido? Então, o que a gente faz aqui, né? A gente tem um sindicato que é pequeno, né? Mas a gente tem feito boas questões, conseguimos reorganizar. Nós tínhamos um sindicato aqui que ele tinha uma receita de R$ 700 por mês. Hoje nós conseguimos modificar, tem época que ele arrecada, assim, chega até 20 mil, mas ele cai bastante, porque há muita sazonalidade no campo e a questão da safra, que tem hora que ela é mais curta, dependendo do clima, né, ela cai bastante, então modifica bastante. Mas a gente conseguiu dar uma reestruturada no sindicato. Mas o que a gente faz aqui? A gente trabalha bastante em questão social. Né? A gente tem dentista, com pouco dinheiro tem dentista, a gente tem oculista, a gente cuida da família inteira. Entendeu? E assim, quando aparece alguns problemas graves do trabalhador, a gente pega o cara, a gente paga exames que precisa ser feito, a gente cuida, né? Deu problema de afastar, a gente consulta especialista para fazer laudo, para cuidar, entendeu? Então a gente dá esse suporte, porque o trabalhador ele não tem, então ele se esbarra com as informações. E a gente conseguiu também, dentro do sindicato, a gente consegue fazer as aposentadorias, a gente consegue fazer o sistema de seguro-desemprego, todo aquele sistema online que o governo hoje tem, a gente consegue dar essa assistência todo dentro do trabalhador. Então hoje a gente atende todas as categorias. A cidade é pequena, só tem uma área de sindicato aqui. Então nós atendemos servidor público, a gente atende os trabalhadores de outras, da alimentação, de outros ramos também. E até a gente de cidades vizinhas vem aqui para atender com a gente. Então a gente hoje tem um bom trabalho político. E a gente também dá o suporte na roça. Né? A gente vai para a roça, a gente acompanha, a gente é bem atuante nisso. Né? E inclusive as pessoas da cidade vizinha estão demandando para a gente. Tem uma empresa aqui de uma cidade que é depois do sindicato, os caras fez baixo assinado, eu não quero sindicato, só um pé danado para querer a representação máxima. Então, assim, a gente esbarra com essa questão da legalidade, né? Mas nós orienta como que tem que fazer, como tem que atuar para a gente botar o bode na sala do sindicalista e da empresa. Então, nós temos bastante essa questão aí. Pô, bacana, hein, Cido? Bom, acho que foi isso, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, acrescentar? E uma outra coisa que a gente também gosta de fazer é tentar articular com os sindicatos mais próximos que alinhar com a gente numa política. Por exemplo, assim, vamos tratar de acordo coletivo, vamos fazer assim, eu chamo os caras para conversar, eu tento fazer esse processo de articulação sindical, conversar com o pessoal, minha ideia é criar um condomínio de sindicatos para a gente debater essas políticas, né? Então eu tenho feito esse trabalho aí, mas com alguns sindicatos não dá, não tem nem de largar fora mesmo, porque o cabo não... Acaba sendo sindicato patrão. É bem pior, né? Pior, né? Então o papel do sindicato, ele não é apenas fazer acordo com a questão só classista, né? Porque corporativista, né? Não é classista, é corporativista. O sindicato é corporativista. O que ele pega a categoria dele? Eu dou só suporte aqui. Né? A gente não, a gente interfere na política, a gente disputa aqui nas eleições, a gente participa. Né? Então, assim, a gente tem atividade nas eleições, né? A gente tem a nossa, a gente tem uma associação dos agricultores do acampamento, né? A gente tem um partido que a gente tem, né? Eu também sou presidente do partido, né? A gente montou um partido, a gente monta a chapa para a eleição para o vereador, então a gente interfere em várias coisas, então a gente discuta a política de si, porque é o que eu falei, não tem espaço na vida. Então, assim, você tem que disputar o espaço. Exatamente. Para que cada dia que você conseguir, naquele espaço, você conseguir colocar as ideias da categoria que você defende, a política que você acredita, isso é positivo. Né? Então a gente faz isso. Então, hoje o prefeito ele é obrigado a conversar com a gente. Né? O presidente da Câmara, que entrou aí, ele é da oposição. Ele é o presidente da Câmara aqui. E a gente eu converso mais com ele do que quando era da situação, cara. Ele liga para mim, liga para ele, vou dar um pulo na cama, vamos conversar? A gente conversa. Ô Cid, o que você precisa? Eu preciso disso aqui, eu quero
Então, assim, hoje eu estou articulando política para a agricultura familiar, estou articulando uma política para café da manhã para os trabalhadores, porque o cara que é oposição, olha para você ver como é que é o negócio. Pior, né, Mas, Cido? mas você vê, mas porque a gente é uma força, né? Então, assim, Exatamente. se você se comporta como uma força política, as pessoas falam, bom, eu tenho que trazer o pessoal do sindicato com a gente, né? Por quê? Porque é uma força. Se a É a gente não força trazer, coletiva, né? se a gente não trazer, por exemplo, nós organizamos uma festa de 700 pessoas, né? E a gente tá prevendo que o ano que vem a gente coloca 2.000 pessoas. Então, assim, não é qualquer coisa, nós estamos com uma cidade de 15 mil habitantes. Isso influencia, 10 mil eleitores, né? E aí, quando você tem os 30% que não vai, você tem 7 mil eleitores. Então, assim, se tiver uma influência em 2.000 pessoas, né, com um pouquinho mais você faz um prefeito, né? Porque a média aqui de prefeito eleger é 3 mil e poucos votos. Então, assim, se a gente tiver influência direta com 2.000 pessoas, meu, você disputa uma eleição. Não tem uma diferença. Então, os caras é obrigado a conversar com a gente e dar um certo suporte naquilo que a gente reivindica. Pô, bacana, hein, Cido? Então é isso, cara. Foi muito bom aí o papo. Gostei mesmo de saber como que tá a situação, né, na luta. Aprender um pouco também. E, cara, é bastante ideia, hein, Cido? Bastante coisa mesmo, né? É até bem parecido, assim, algumas coisas aqui na cidade, né? A questão da precarização, a questão da disputa política, né? Porque é bem isso. Se a Sim. gente não ocupa os espaços, acaba que entra esse pessoal que tem um capital, que tem uma terra, né, uma propriedade, e aí acaba usando dessa influência política, né, que não, mesmo que não seja diretamente política, para manter o trabalhador explorado, alienado aí da sua própria condição. É porque a política, ela não é uma questão de eleitoreira, né? As pessoas confundem. A maioria da população acha que a política é uma questão É só a eleitoreira. eleição, exato. Não é. A política é o dia a dia, né? É como você tratando com a sua diretoria ali, é uma política, né? Quando você vai na cachoeirinha, no acampamento, hoje eu passei no acampamento a manhã inteira. Fui lá, vi uns lotes, vou na casa das pessoas, eu converso, entendeu? Hoje eu fiz isso na parte da manhã, cheguei aqui em casa, era quase 1 hora, né? Então eu passei a manhã lá, vi as pessoas, visitei, conversei, trabalhei um pouco. Então eu consigo entender a realidade. Então quando eu discuto com eles, eu não discuto de quem está de fora, eu discuto de quem está lá. Como eu estou lá, eu conheço a realidade, né? Então assim, eu trabalho lá, eu produzo lá. Então assim, eu tento comercializar, eu pesquiso, né, o que deve plantar, o que não deve plantar. Eu sei que o problema da irrigação ali é um problema que a gente precisa resolver, né? Então eu sei que o pessoal vive. Então se o pessoal conversar comigo, está conversando com quem está lá, não está conversando com quem está fora. Então a política deles ali eu conheço, né? Então quando eu vivo o dia a dia do trabalho rural, né, que é o atuariado, você não trabalha, não sabe o que é enxada, eu sei, eu tô com a mão cheia de calho, porque às vezes eu passo o dia carpinho lá na roça. Então assim, eles estão correndo laranja, eu estou fazendo uma outra coisa, mas é no campo. Então eu conheço, então essa política, então, se a gente vive o dia a dia da política, você sabe todo ano. Então eu estou no sindicato, eu converso com o prefeito, nós temos programa de saúde, de trabalho, nós discutimos aqui montar um esquema de educação também. Então, assim, então você consegue fazer o debate com o prefeito no dia a dia, com os vereadores, né? Até mais atualizado, não é discurso, é de quem está vivendo, né? De quem está praticando. Então, a política em si, ela é isso, né? É que você faz todo dia, uma visita, quando você vai visitar uma pessoa, Nas está fazendo relações. política, né? Quando você vai ali, conversa com um trabalhador, está fazendo política. Então, assim, o povo precisa entender isso. E muitas vezes nem o próprio vereador entende que a política é isso. Aí por isso que a pessoa fala, o vereador só aparece de 4 em 4 anos. É claro, ele só faz política para pedir voto, né? Exato. Ele não faz política da cidade por uma educação, né? Ele não vai na educação, não vai lá ver a merenda, né? Ele não vai ver a situação das escolas, não vai ver como é que está a lousa da escola, né? Então, assim, e aí ele acaba sendo um problema, né, dentro daquele espaço. Então foi isso, esse aí foi o Papo Camarada. A gente está encerrando aqui agora. E, bom, vamos manter a nossa conversa aí, né? Que venha outros episódios aí, outras oportunidades também da gente estar divulgando aí a militância, né? Como ela tem acontecido aí no chão, né? No chão de fábrica, no chão do campo.
e a política, né, de fato, como ela acontece, né, não essa política eleitoreira aí, alheia da vida. Sim. Beleza? Beleza, meu amigo. Gostei do papo, estou à disposição aí. Acho que a gente tem que fazer isso mesmo, divulgar os trabalhos, divulgar as coisas que estão acontecendo no país. Mas eu acredito que a nossa política no Brasil ela tem que ser uma política de reforma agrária para mudar esse país. Eu acredito na reforma agrária, mas não acredito na reforma agrária do MST e não acredito nessa questão dos latifundiários. Eu acho que todo mundo está errado. Né? Acho que precisa conversar. A reforma agrária não é uma política de, de comunista, não é uma política de revolução, de nada. Para mim é uma política de distribuição de renda, é uma política de dignidade e é uma política que vai levar o país numa economia até maior na linha que o Brasil quer. E o Brasil não fazer reforma agrária, sinto muito. O país não vai crescer, não vai ser a potência que deveria ser. É isso que eu penso. Tá bom? Fechou. Valeu, Cido. Até mais. Valeu, um abração. Forte abraço. Outro.